Olha só, hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é, sério, fundamental para quem usa Microsoft Azure, o Azure Cost Management. Entender bem como ela funciona pode ser a diferença entre ter as finanças sob controle e ter uma bela dor de cabeça no fim do mês. Então, vamos nessa. Sabe aquela história do pague só pelo que usar na nuvem? É ótimo, né? Mas tem um porém. Essa flexibilidade toda pode virar um pesadelo se a gente não tomar cuidado, com aquelas contas gigantes no fim do mês que ninguém esperava. E para resolver isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é uma separação bem importante. O Azure oferece ferramentas financeiras diferentes para cada etapa da jornada na nuvem. Vamos ver como isso funciona na prática. É tipo isso aqui, ó. De um lado, a gente tem as ferramentas de planejamento. Pensa na calculadora de preços, na de TCO, a gente usa isso antes de subir qualquer coisa, para ter uma estimativa. Mas e depois que está tudo rodando, gastando de verdade? Aí é que entra o outro lado, as ferramentas de gerenciamento. E é exatamente aí, nesse cenário pós-implantação, que o Azure Cost Management brilha. Beleza, então vamos a fundo nisso. É super importante sacar que o Azure Cost Management não é uma coisinha só, um botão perdido ali. Não, é um pacote completo de ferramentas, sabe? Uma suíte pensada justamente para dar controle financeiro depois que tudo já está no ar. Vamos ver o que ele faz na prática. A ideia principal por trás dele é bem direta, na verdade. Dá visibilidade total e um controle fino sobre cada centavo que está sendo gasto na nuvem. Mas isso depois que os serviços já estão ativos. É basicamente a nossa principal defesa contra aquelas faturas assustadoras. O primeiro superpoder que a gente precisa conhecer é a análise de custos. Com ela, dá para fazer um raio-x e descobrir para onde o dinheiro está indo. E sério, isso é o começo de tudo. Por quê, né? Não dá para otimizar o que a gente não enxerga. É o primeiro passo para achar onde dá para economizar. E o mais legal aqui não é ficar olhando para uma planilha chata, cheia de números. A ferramenta entrega tudo em painéis visuais, gráficos interativos, que a própria Microsoft chama de belos gráficos. A gente consegue explorar os dados, filtrar por serviço, por grupo de recurso, por tags. Fica muito, mas muito mais fácil de achar padrões, tendências e, claro, aqueles gastos que fogem do normal. Certo, então a gente já consegue ver tudo. Mas só ver não adianta, né? É preciso ter o controle na mão. E é aí que entra a segunda grande função da ferramenta, os orçamentos. É com eles que a análise vira ação de verdade. Então, saca só qual é a grande virada de chave aqui. Isso não é uma ferramenta que só olha para o passado, que só gera relatório. Não, é um sistema proativo. A gente cria um orçamento, define os limites e, o mais importante, define o que acontece quando esse limite é atingido. É como se a gente colocasse umas cercas de proteção financeiras para garantir que nada saia do trilho. Beleza, a gente já entendeu as funções, mas agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Usar o Azure Cost Management não é só sobre economizar uma grana. É muito mais do que isso. É sobre ter uma governança de nuvem de verdade, bem estruturada. Vamos entender por quê? É exatamente por isso. Deixa de ser só uma boa ideia e passa a ser uma habilidade essencial. Para qualquer empresa que leva a sério sua operação no Azure, saber analisar custos e criar orçamentos não é um diferencial. É o básico para a coisa funcionar de forma sustentável. E se ainda existir alguma dúvida do peso disso, a própria Microsoft confirma. O conhecimento sobre o Azure Cost Management é cobrado, tá lá, no exame de certificação AZ900, o de fundamentos do Azure. Só isso já mostra o quão central esse assunto é para quem trabalha com a nuvem da Microsoft. No final das contas, o que fica é o seguinte: dominar essa ferramenta prepara o terreno para ir além de simplesmente ver os custos. O objetivo real, o jogo de gente grande, é a otimização. É fazer com que cada real gasto na nuvem traga o máximo de retorno. Rastrear é só o começo. O verdadeiro poder está em transformar esses dados em melhoria contínua.